Vamos falar hoje com a doutora Sheila, ela é advogada da Assim e é especialista na questão previdenciária, né, doutora? E nós estamos passando por um momento muito difícil. E hoje tem palestra na Assim, né? Isso, hoje nós vamos falar na Assim sobre planejamento previdenciário, da importância de se planejar a aposentadoria previamente. Doutora, e como planejar uma coisa tão difícil, né? Num momento tão difícil também, né? Sim, com o momento de reforma da Previdência, ainda é mais importante a questão do planejamento prévio. E é isso que a gente vai conversar hoje à noite na Assim. O que as pessoas têm que se preocupar na hora que pensa, poxa, eu vou ter 65 anos, eu vou me aposentar. O que ela tem que pensar agora com 30 para quando tiver 65, doutora? Inicialmente, ela tem que pensar que o nosso regime de sistema do INSS é um regime de sistema de contribuições obrigatórias. Então, todo mundo que trabalha hoje e ofere um tipo de renda tem obrigatoriedade do pagamento da Previdência Social. Então, nós temos que pensar que é necessário fazer esse planejamento primeiramente junto ao INSS e depois pensar num plano de previdência privada de uma forma complementar, para complementar a renda. A previdência privada tem que tomar um certo cuidado também, né, doutor? Porque tem várias pegadinhas na hora de você fazer essa previdência, né? Sim. No início, você tem que pensar muito seriamente em qual a modalidade de previdência privada que você vai optar, o PGBL ou o BGBL. E depois que você pensar nisso, você tem que pensar em outras opções, como, por exemplo, se a tabela vai ser progressiva ou regressiva, a questão do imposto de renda. Tem que pensar também se você vai querer fazer um recebimento mensal ou se você vai receber numa única parcela. E tudo isso varia muito de acordo com o perfil da pessoa. Então, o planejamento ele é muito pessoal e ele depende, primeiramente, do que você pensa para o futuro, o que você quer como aposentadoria. Doutor, não tem como fugir, né? Nós estamos passando por uma reforma previdenciária, não tem como não perguntar isso para a senhora. Vai sobrar para nós, né, doutor? Com certeza, acho que vai sobrar para todo mundo. A gente tem que pensar que a reforma previdenciária, do jeito que ela está sendo apresentada de uma forma muito rápida, sem nenhum estudo, sem nenhum planejamento. E a gente tem que pensar que se ela é necessária, ela deve ser bem estudada. Afinal de contas, isso vai influenciar em muitas situações, inclusive até na economia. E a gente tem que pensar que é urgente, sim, mas a gente tem que diferenciar muito a urgência da relevância. Então, é preciso a gente tomar bastante cuidado com isso. Essa reforma pode impactar diretamente nos pequenos municípios, e quer dizer, em todos os municípios brasileiros, né? Até porque hoje uma parte dos brasileiros são aposentados e vivem dessa renda, né, doutora? Sim, nós estamos falando que a aposentadoria paga pelo INSS é uma aposentadoria em que a média é no máximo R$2.000. Existem 500 municípios no Brasil que 25% do PIB é decorrência desses benefícios previdenciários. E tem estado, por exemplo, Minas Gerais, Piauí, que o PIB é de 60%. Então, se a gente começar a tirar essas aposentadorias das pessoas mais idosas, isso vai influenciar, vai impactar na economia, com certeza. Doutora, vamos dizer que tirem a aposentadoria das pessoas, mas daí tem o auxílio a doença, auxílio a velhice. Isso não pode acabar, né? Senão como é que vai viver os nossos idosos, né? Como é que vai viver os nossos doentes, né? Sim. Na realidade, esse amparo social, ele é um benefício pago pela assistência social, então ela não é paga pelo INSS. É um benefício que não demanda contribuição. Então, as pessoas, se elas demorarem muito para conseguir aposentadoria, pelas regras novas da aposentadoria, elas fatalmente vão cair nesse benefício assistencial e, com isso, sim, talvez gere um déficit maior do que o governo hoje alega. Então, falta estudo, né? Na verdade, os nossos políticos estão fechando os olhos para a realidade, né? Existe estudo atuarial. Se a gente levar em consideração, a Previdência Social, ela fechou o departamento de atuário há algumas décadas, então até eles falarem hoje em déficit da Previdência, não existe estudo atuarial que diga se realmente existe déficit atuarial. E é isso que a população quer, ela quer clareza, ela quer estudo, ela quer uma reforma previdenciária bem feita, bem fundamentada, porque ela não vai impactar agora, ela vai impactar daqui 30, 40 anos.
Sobre tudo isso e mais um pouco, você vai conversar daqui a pouco, né, às 19h30, lá no auditório da Assim, né? Isso, nós vamos estar lá no auditório a partir das 19h30 e convido a todos que tenham interesse nesse assunto, em querer saber um pouco mais sobre a questão de planejamento previdenciário, reforma, a gente aguarda lá todo mundo. E o presidente falou para mim que não tem custo não, é de graça, todo mundo está convidado. Só que tem que chegar um pouquinho antes, né, doutora? Isso. E tem o telefone, eu vou disponibilizar o telefone, porque para fazer as inscrições tem que ligar na SIM e eu vou passar o telefone. Qual que é o telefone para o pessoal fazer inscrições? Eu vou passar para vocês. Você passa para mim, depois eu passo digo. Sim. Ô, doutora, qual o conselho que a senhora dá para quem está começando a vida agora e tem que pensar na aposentadoria para daqui 30, 40 anos? O que eu aconselho é pensar seriamente em qual tipo de filiação que a pessoa tem junto ao INSS. Essa é o primeiro passo. Tem muitas pessoas que recolhem de forma errada, que não pensam no valor que tem que ser pago de INSS. Então, pensar na sua filiação ao INSS, verificar qual será a projeção da sua aposentadoria no futuro e aí sim pensar num plano de previdência ou até mesmo num plano de seguro, de vida, invalidez, para complementar o do INSS. Esse cálculo varia muito de pessoa para pessoa do que ela quer para a velhice dela, né, doutora? Sim, exatamente. Tem que analisar exatamente o que você quer na velhice. Se você quer o mesmo padrão de vida, como você tem que atingir esse mesmo padrão de vida na velhice? Para quem ganha R$2.000, o que ela tem que pagar exatamente para ter ter uma sequência de 2.000, um pouquinho menos, quando tiver com 60, 65 anos? Bom, a média do pagamento de aposentadorias é 80% da média de toda a vida contributiva da pessoa. Então, ela tem que pensar que se ela ganha hoje R$2.000, ela tem que pagar a contribuição previdenciária em cima desses R$2.000, que isso é obrigatório. Se ela ofere esse valor de renda, ela tem que contribuir com o INSS. E aí, com o que sobra, ela pode pensar em aplicar na previdência privada. E quanto mais cedo você aplicar na previdência privada, menor vai ser o valor que você vai ter que fazer de aportes mensais. Hoje a pessoa tem que ter no mínimo 15 anos para poder pensar em se aposentar, é isso? Se aposentar por idade, o homem tem que ter 60 anos, a mulher 65 e tem que ter os 15 anos de contribuição. E com essa mudança, o que Com vai a mudar? reforma, não vai mais existir aposentadoria por tempo de serviço. O homem e a mulher só vão conseguir se aposentar por idade, 60, 62, 65 anos, vai depender de como essa reforma vai terminar, mas precisaria não de 15 anos mais, mas de 25 anos de contribuição. A senhora acredita que vai passar essa reforma, doutora? Olha, nós esperamos, torcemos muito para que não passe. Porque do jeito que ela está sendo apresentada, vai ter um impacto bem grande na vida de muitas pessoas. Até porque se a gente for ver a projeção do IBGE, em 2060 serão 60 milhões de pessoas com mais de 65 anos de idade e com mais de 90 vão ser 5 milhões. Então, um problema muito sério. Às vezes nós políticos, nós todos, vamos fechar os olhos para daqui a alguns anos e aí o impacto vai ser muito maior, né, doutora? Sim. Então vale a pena repensar. E você que estiver em casa, tiver alguma dúvida hoje, você vai poder perguntar para a doutora lá na Assim. Doutora, muito obrigado, tá? Obrigada, Carlos, Paraná pela Notícia, oportunidade. TV Maringá, assim, sempre à disposição da Assim, ainda mais com um assunto tão importante quanto a Previdência. Claro, Muito obrigada obrigado, pelo tá? convite. Obrigado, doutora.